Bom, vamos lá, pessoal. Vamos para a sétima aula, então. O que é taxa Selic e taxa CDI? Tá? Então, quando a gente fala de taxa Selic, a gente está falando da taxa de juros básica da economia, né? Ela também é o que dá a rentabilidade dos títulos públicos federais, o que é conhecido também através do Tesouro Direto como a Tesouro Selic, ou é a antiga LFT, né? Que é um título de renda fixa pós-fixado, que a gente vai passar sobre ele no módulo 2, quando a gente vai entrar de fato em produtos de investimento de renda fixa, né? Mas bom, a taxa Selic é aquela, né, que baliza assim, os títulos públicos federais. Então, sempre quando a gente está falando de taxa Selic, é primeiro a rentabilidade dos títulos públicos, né, federais, mas também existe uma coisa que chama também de meta da taxa Selic, né, que é através dessa meta que o Banco Central, né, regula a inflação, né? Então, ou seja, se ele determina que a taxa de juros vai ficar mais baixa, né, significa que ele vai sair comprando títulos públicos, né, de modo a, né, deixar a Selic num patamar mais baixo. Selic significa Sistema Eletrônico de Liquidação e Custódia. Então é um sistema que é basicamente mais institucional, onde os bancos operam nele, compram e vendem títulos públicos junto com o Banco Central, tá? E aí é através desse sistema que o Banco Central tem o poder de, na compra e venda de títulos, regular qual que é a taxa de juros que está sendo remunerada por aqueles papéis e desta forma, né, balizar qual que é o juros básico da economia. Então sempre quando a gente fala de taxa Selic, o importante vocês saberem é a taxa de juros básica, então geralmente é a taxa de juros mais baixa que existe, que pode ser cobrada, né, ou remunerada para qualquer aplicação, né? É, e ela geralmente determina de títulos públicos, ou seja, né, então ela é indexada, né, os títulos públicos, muitos títulos públicos são indexados à taxa Selic, tá? Então se essa taxa ela pode mudar, né, a cada 45 dias os diretores do Banco Central, né, fazem reuniões que a gente chama de reuniões do Copom, né? Esse gráfico que eu coloquei aqui, ele é justamente um gráfico desde 2010 até os dias de hoje, por onde já foi passear essa taxa, então já esteve em 12, voltou para 7 aqui na época da Dilma que ela tentou, né, forçar a barra aqui para os juros cair, não deu certo, os juros teve que ir lá para acima de 14, e aí desde então a gente vem num ciclo de queda, de cortes da taxa Selic até chegar hoje aqui em 3,75, que é o patamar mais baixo da história, tá? E vamos lá, e o que é a taxa CDI? Para efeitos de simplificação, é como se fosse um irmão gêmeo da Selic. A diferença é que o CDI, ele baliza os empréstimos interbancários, né? Então o CDI é certificado de depósito interbancário, né? Então é a taxa cobrada entre os bancos. Ah, o Itaú emprestando para o Bradesco, emprestando para o BTG e por aí vai, tá? Então essa taxa também ela sempre fica muito próxima da taxa Selic. Então, se a taxa Selic está em 3,75, o CDI vai estar lá em 3,60, 3,65, né? Costuma passear ali um pouco abaixo, mas é sempre algo muito próximo. Então, por isso que eu digo que, né, geralmente é um irmão gêmeo. Mas geralmente você vai contratar um CDB, você vai fazer uma aplicação num CDB, vão te dar tantos por cento da taxa CDI, e quando você vai investir num título público, vai ser remunerado a taxa Selic. Então, Selic, título público. CDI, título privado. Essa é a grande diferença, mas os dois são irmãos gêmeos e os dois são taxas de juros e juros base, né? São aqueles juros mais assim que a gente pode dizer livre de risco, tá? Então é o juros básico da economia, taxa Selic e taxa CDI.